Eu quero tomar como base para uma meditação na palavra do Senhor, um texto conhecidíssimo, um texto que é muito lido e bastante pregado, quando se fala de missões. Vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e vamos localizar o capítulo de número 10. Capítulo de número 10 de Romanos. Vamos ler a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos acham, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando aos nossos corações desde os primeiros hinos que começamos a ouvir aqui. Hinos abençoados, ungidos. E eu tenho certeza que os nossos corações hoje vai ser como nos demais cultos de missões, inundados pela glória de Deus. Nós ainda daremos a oportunidade à igreja de não somente glorificar a Deus verbalmente, mas também adorar a Deus com as suas contribuições no final dessa mensagem. Mas eu quero lhe adiantar, se o Espírito Santo lhe pedir uma quantia ou um valor, não leve para casa. É possível que enquanto eu estiver mencionando a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus fale com alguém sobre um objeto, sobre alguma coisa que está na sua casa ou que você trouxe aí, e o Espírito Santo te peça isso para o departamento de missões, que tem um missionário lá no Paraguai e está fazendo uma grande obra. Fiquei feliz que vai acontecer o batismo lá. Cada alma que descer as águas, cada pessoa que ali naquele lugar onde está o vosso missionário, cada nome que for escrito no livro da vida, esta igreja tem a participação na glória de Deus. Amém? Eu louvo a Deus pelas vossas vidas, porque se hoje o meu ministério se consolidou, progredimos na obra de Deus, foi, pastor Hortêncio, pela ajuda desses obreiros, os mais antigos que aqui estão, algumas irmãs que eu vejo aqui, que desde aquela época, que com moedas às vezes, mas nos ajudava a levar o leite para as crianças, para a Tauana, né? Depois, mais tarde, veio o Tauan, mas o Tauan já nasceu um pouquinho melhor, né? O difícil foi para a Tauana, mas graças a Deus, porque vocês me ajudaram, e eu sei que no longo de vossas vidas, Deus continuará recompensando. Capítulo de número 10, versículo 14 e 15, diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anunciam coisas novas. Amém? Pode tomar assento agora, feche a sua Bíblia, ouça a palavra de Deus. Queremos também agradecer o irmão Ramos, que sempre tem nos acompanhado, filmando alguns trabalhos, e também a sua equipe, que já tem nos dado alegrias em alguns congressos, fazendo aí esse trabalho importante, e gravando, filmando, editando os nossos DVDs. E é uma alegria mais uma vez estar aqui com o irmão Ramos. Querida igreja, sem mais delonga, quando leio um texto como esse, eu sinto que Deus, isso independente de quantas vezes já foi pregado desse texto, independente de quantos dos missionários que estão aqui, dos pastores que estão aqui, já pregaram neste texto, mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu sinto que Deus tem uma revelação diferente, nova para os nossos corações. Eu sinto que todas as vezes que alguém abre a Bíblia e lê texto como esse, ou como outros como esse, que fala de missões, que fala do ide de Jesus, que fala do levar a semente, a palavra do Senhor, eu sinto que é hora, amada igreja, de atender o urgente chamado de Deus para fazer missões. Eu louvo a Deus quando alguém me liga ou me convida pessoalmente para estar num trabalho de missões, porque eu fui missionário e ainda sou missionário,
mesmo pastoreando algumas igrejas ali em Santa Helena, o meu coração está sempre voltado para missões. Aleluia, porque eu posso crer, irmãos, que todo missionário é pastor, mas nem todos os pastores são missionários. É verdade ou não é? Aqui está o pastor Hortêncio, um verdadeiro missionário. Em todas as congregações que eu vejo este homem apacentar, ele tem um departamento de missão e colabora e ajuda. Eu me lembro, pastor Hortêncio, que quando eu me converti, lá na igreja de Três Lagoas, era o presbítero Hortêncio, me ajudou muito no início da minha fé, puxava a minha orelha de vez em quando, mas foi bom, porque me ajudou a permanecer firme e crente dentro da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas falando em atender o urgente chamado de Deus na nossa vida, irmãos, missões deve ser o mais forte clamor da igreja da face da terra. Quando eu vejo congressos de missões, eventos, como o nosso país tem mandado missionários em redor do mundo todo pregando o evangelho. Esses dias um jovem estava fazendo um levantamento sobre os missionários brasileiros, aonde eles estão. Igreja, existe missionários brasileiros em todas as partes do mundo, nos países orientais, nos países comunistas, nos países aonde ainda hoje é proibido ler a Bíblia, naqueles lugares aonde a Bíblia ela é desfolhada e dividida uma folha para cada família, e depois que lê aquela folha, troca com a outra família. Lá também existem missionários brasileiros. O Brasil tem sido um país rico em obra missionária, e somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é fruto de missões. Por isso esta chama, obreiros do Senhor, não deve nunca sair do nosso coração. Nós temos sempre que estar atento a este chamado da última hora, que é poder resgatar mais um, que é poder trazer mais um para dentro da casa do Senhor, que é poder pregar a palavra de Deus para mais uma pessoa. Eu digo que é urgente, que nós devemos atender o chamado de Deus para a obra missionária, porque em primeiro lugar eu destaco na introdução desta mensagem, que atender o chamado de Deus é obedecer o primeiro mandamento que a Bíblia nos prega. Obedecer e atender o chamado de Deus é sim o primeiro mandamento. Sabe por quê? Porque o primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Como diremos a Deus que o amamos se Ele nos chama para a sua seara, que Ele nos chama para a sua obra, e nós rejeitamos este convite? Querida igreja, eu quero que você entenda hoje, meu querido irmão que me ouve, que o coração voltado para Deus é um missionário em potencial. Todo coração que está voltado para Deus, ele se torna um coração missionário, ele se torna um coração que vai avante em busca das almas. E alguém pode dizer: pastor, eu tenho meu coração voltado para a obra de Deus. Então eu quero dizer que você é um missionário, embora você, quem sabe, não foi apresentado como missionário na igreja, quem sabe você não possui uma identidade ministerial de missionário, mas se o seu coração é voltado para Cristo, e você obedece o primeiro mandamento da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas, você também tem paixão pelas almas, e você também chora pelas madrugadas em busca de buscar mais um perdido na face da terra. Queridos, um coração voltado para Deus, pastor Hortêncio, é um missionário em potencial. Sabe por que muitos crentes não fazem missão? Sabe por que muitos crentes não pregam a palavra? Porque muitos dos nossos fiéis da igreja, há 10 anos, há 20 anos, ainda não ganharam uma alma, porque não voltaram o seu coração para Deus. No dia que voltar o coração para Deus, Deus vai começar a dar sonhos, Deus vai começar a dar visões espirituais, Deus vai começar a mostrar o que mostrou para mim uma certa vez. Deus